Muito bem, amigos do canal da Liga Brasileira de Mercado Financeiro. No vídeo de hoje, vocês vão assistir o treino de entradas para o setup trader consistente de uma nova, não é de uma nova forma, mas de uma maneira mais alavancada do que eu costumo fazer. As alavancagens que eu faço são apenas com três contratos, muito devagarzinho, porque a margem é muito pequena, tá? Agora, com a possibilidade de ter uma margem um pouco maior, então eu vou fazer aí o estudo do meu gerenciamento de risco com uma margem que é o dobro da margem que eu costumo operar, portanto, o dobro do número de contratos. E vamos ver aí na prática o quanto que isso acaba mexendo, sabendo que replay, simulador é uma coisa e conta real é outra coisa, mesa proprietária é outra coisa, são emoções, aspectos diferentes que a gente faz. Mas a ideia não são trabalhar esses aspectos porque eles são só no dia a dia. A ideia é fazer a prática do treino de entrada de maneira mais alavancada, tá certo? Então, para isso, eu vou aqui solicitar um replay, vou colocar aqui um um sorteio de data para que eu não me influencie com nenhum tipo de estudo precedente, né? Então aqui apareceu o dia 8, então eu vou buscar aqui o dia 8, que foi uma terça-feira, requisitar, tá pronto. Vamos lá, não, tá carregando. Para você saber, o setup trader consistente se baseia em uma releitura do IFR, que conta aí com algumas marcações, além das clássicas do 30 e do 70, da sobrecompra e da sobrevenda, trazendo um nível de informação muito maior que o próprio gráfico traz, né? Então, dentro do IFR, a gente consegue avaliar novos suportes e resistências, né? Possibilidades do preço ter uma movimentação mais longa ou uma movimentação mais curta, e com isso a gente trabalha alvos de scalp misturados com alvo de tendência, predominantemente alvos de scalp, tá? Então aqui o replay já está carregado, vamos pedir aqui para ele rodar e vamos ver o que nos espera aqui esse dia de operações que, tendo como base em dias anteriores, o movimento chegou aqui numa grande baixa e depois ele deu essa lateralizada no final do dia 7. Tá? Então vamos ver aí o que que vai acontecer com o preço nesse período, trabalhando aqui com seis contratos e com algumas estratégias de ordem oco pré-configuradas, tá bom? Eu faço já peço que, se essa ideia é interessante para você, por favor, já se inscreve aí no canal, custa nada aí de graça, já deixa o seu like. Vixe, parece que explodiu aqui o preço para cima, hein? Já deixa o seu like aí e que a contribuição seja positiva para você, que você possa extrair alguma coisa que possa contribuir com o seu próprio setup. E caso você queira aprender esse setup, existe um curso, existe uma mentoria para operar exclusivamente esse setup, tá bom? E eu estou fazendo esse setup desde o mês de outubro de 2024 e tenho ficado muito satisfeito com a consistência que esse setup tem trazido para mim, tá? Por essa razão aqui é que eu estou fazendo esses estudos agora, porque pintou aí uma possibilidade diferente aí para mim. E aí eu quero ver como que vai se dar o gerenciamento de risco com esse tipo de operação, tá bom?
Vamos lá. O preço ele fez um processo de abertura em alta, depois ele praticamente veio devolvendo tudo e existe aqui o fechamento do gap. Tá? O preço se aproximou de uma região de encontro de todas as médias que eu fiz a leitura como resistência e uma possível descida do preço aqui para baixo. O primeiro alvo ele serve para diminuir o valor do stop, o segundo é o alvo da operação e o terceiro é um bônus que pode ser ajustado. Ao segundo alvo ser alcançado, nós podemos proteger a operação no break-even ou trazer o alvo para cima da um box para cima da média superior da nuvem. Então agora o stop está em R$ 28, tá certo? Do preço de abertura, quando o preço ele volta para o preço de abertura, ele tende a alcançar o preço de fechamento e por isso a gente tem aqui o alvo neste nível, tá bom? Ele chegou a encostar, meu alvo estava exatamente na linha, o fechamento do box estava um pouquinho para cima, se tivesse aqui provavelmente teria pego e agora eu acredito que ele vai pegar. Pronto. Maravilha. Então, objetivo, né? A leitura já está ok. E aqui no IFR a gente vê aqui um processo em que o preço ele ultrapassou o 25 DFR, está tentando voltar, fez uma segunda descida aqui, então ele pode ficar preso um tempo ainda descendo, fazendo um caixote aqui até essa região aqui das linhas brancas, tá? Então, a gente está se aproximando de um momento de recuperação do preço, onde a gente pode fazer uma operação de 50 pontos se ele fechar para cima. Fechou para baixo, não tem problema, voltamos para R$ 12. Se fechar para cima, a gente pode entrar comprando novamente. E o alvo encostado na média superior da nuvem. Como há o cruzamento dessas duas médias aqui em cima, a gente pode aumentar a mão, inclusive, para 12 contratos. Tudo bem, R$ 162. O preço saiu desse caixote aqui de baixo, fez uma figura de W torto, um sinal de alerta que uma operação poderá acontecer. Como houve cruzamento aqui em cima, o preço tende a vir buscar a média branca, tá? Então, nós vamos avaliar como é que isso vai acontecer. Se esse preço fechar para cima, ele fecha nessa região, e aí a gente tem esses possíveis alvos aí acontecendo.
Se o preço voltar para a nuvem e voltar a subir, aí a gente tem como fazer uma reentrada na operação neste ponto aqui com 50 pontos. Alt B, stop gain de um contratozinho aqui para cima, R$ 5. Se o box fechar para baixo, sai operação completamente no lucro. Posso diminuir o meu alvo aqui um pouquinho para cima. Stop gain, operação com R$ 302 em 10 minutos. Tá ótimo. Se o preço conseguiu captar liquidez nesse fundo anterior, ele subiu e sentiu aqui como resistência. Então agora eu preciso começar a pensar em vendas. Respeitou aqui a média branca como resistência, vai ter que passar por essa média aqui, e nesse ponto eu vou ter que fazer uma média desses três topos que estão acontecendo aqui, para entender que isso aqui é uma resistência do preço. 59,81 mais 64,60 mais 6430 é igual que dividido por 3 é igual a 6290. Traço uma linha tracejada branca, 6290, e tranco ela aqui. Entendo que essa é uma região de resistência que coincide com os topos do dia anterior. O preço caiu direto até os 70, então eu entendo que essa região da linha da média amarela é uma resistência muito forte aqui para o preço hoje. Faz um alerta de entrada na operação.
houve uma falha de fundo, o preço teve o IFR teve uma quebra de inclinação que vai se confirmar se esse box fechar para cima, e se ele se fecha para cima, eu tenho um scalp de 50 pontos. Joia, 359 pontos. Aqui a gente tem uma figura de um clássico do Price Action, que é o W torto. E aqui a gente tem uma resistência muito forte. Então, na quebra desse pivô, ele dá de cara com a resistência, o que não é um ponto de entrada válido por conta da figura do Price Action, tá? Mas pode ser que o preço venha alcançar aqui o preço de abertura. O preço está travando aqui na linha tracejada, passou um pouquinho e acabou descendo. Quer dizer, está ainda em processo de descer, né? Agora, se ele volta para baixo e fecha para cima, a gente tem aí uma possibilidade compradora, tá? Mas ele precisa fechar aqui para baixo, em primeiro lugar, e aí a gente tem outro scalp de 50 pontos. Fechou. Se ele entrar aqui, não entrou, então cancela a operação. E aqui a gente vai ter LTA. Vamos ver esse ponto aqui. Mínima 141, 125. Ok? Mínima 141 e 200. Ok, tranco. E aqui eu também vou ter máxima e máxima. Quando o W torto não dá certo, quem dá certo é o M manco. Chegamos aqui para um ponto que serviu como um suporte aqui anteriormente, que é um suporte forte. A nuvem não cruzou a média branca, elas estão descendo, então a gente tem uma probabilidade vendedora aí um pouco maior na perda deste fundo aqui, tá? Aí o ideal é o que? É esperar um reteste depois do rompimento. Aqui no IFR a gente tem um 25 aqui, isso pode fazer com que o preço volte à nuvem. Enquanto isso, a gente vai acertar o posicionamento da LTB. Máxima no 141, 510.
Ok. E a máxima aqui foi nesse box aqui, na verdade. 141.475. O Mimanco está se desenvolvendo, a gente perdeu o táxi. 141.475. Mesmo valor. O preço está se aproximando aqui dessa região, então um box de correção de 50 pontos pode trazer aí mais uma oportunidade compradora. O preço se aproximou aqui do 90, aliás, do 10 aqui do IFR, ele pode continuar descendo, mas agora ele tem uma probabilidade maior de querer subir mais para encontrar nuvem e alcançar aí a parte interna do IFR novamente. Aqui embaixo a gente tem uma sinalização compradora por conta do engolfo desse último box. Pronto, R$ 440. E a gente agora vai ter uma perspectiva de retorno com alvo de 50 pontos vendedor. No fechamento desse box, se acontecer. Fechou um box para cima, a gente cancela a venda. Houve uma confirmação compradora, mas junto a um price guide, junto com a região de fundo aqui, que pode servir agora como uma resistência, tá? Então é melhor não arriscar. Encontra a média de 50, encontra a outra média lilás ali um pouquinho para cima e o fechamento do gap mais uma vez. No IFR, a gente tem uma posição aqui de sobrecompra associada ainda com uma outra elevação muito forte aqui. Então a gente vai começar a pensar em venda novamente assim que um primeiro box de reversão acontecer e é um scalpzinho de apenas 50 pontos. Uma das características importantes que acontecem é que depois que se forma o segundo box
acima da média de Lilás, ele tende a formar um terceiro box para baixo. No caso, ele só formou um, já veio um engolfo grande, que é um sinal de venda também, e agora o risco da operação se dá na média branca como de fato um suporte para o preço continuar subindo. Tá? Então, stop curto aqui em cima, respeitou o fechamento, recebeu um impulso, dois pavios grandes anteriores, então a gente vem para o fechamento de mais um box aqui embaixo, que é o encontro com a nuvem. E a possibilidade de fazer aí mais uma reentrada de 50 pontos se ele descer e a reentrada no mesmo ponto. Vamos alinhar com o fechamento do box. E agora, se ele fecha para cima, é stop. A distância entre a média amarela e a lilás é de 214 pontos. E a gente pode fazer uma entrada compradora se formos estopados, tá? Não fomos estopados, R$ 518, 26 minutos do dia. Então, isso seria, né, 9h26 da manhã. E a meta está batida, R$ 518. Relatório de performance. Temos aqui sete operações com 85,71% de assertividade, apenas um stop de R$ 126, com um custo de R$ 30, tá? Tivemos aqui duas operações com R$ 6, duas com 12, duas com 6 e mais uma com 12. Quando vemos o resumo aqui, a gente teve um número total de operações de sete operações, seis vencedoras, uma perdedora, percentual de operações vencedoras 85,71, lucro bruto de 674, prejuízo bruto de 126, os custos de apenas R$ 30. Tá? Então, 518 menos 30 vai dar 508, 498, R$ 488. Tá? E não vai ser por conta de R$ 12 que eu vou me arriscar mais no mercado financeiro, tá certo? Então, eu vou considerar que a meta de R$ 500 no dia foi batida, tá? A média de lucro foi de R$ 74, tá? A razão de média lucro por média de prejuízo foi de 89 centavos. A média de operações vencedoras foi de R$ 112, muito bom. Uma operação perdedora deu apenas 126. Maior operação vencedora foram R$ 156, com uma sequência de cinco operações vencedoras e apenas uma perdedora. Tá? Média de tempo de operações vencedoras de apenas 1 minuto e 26 segundos. E a média de tempo de todas as operações, incluindo a perdedora, que foi de 11 segundos, dá igual a 1 minuto e 15 segundos. Então, eu quero falar para você que está iniciando no mercado, para você que já está aí há algum tempo no mercado,
quanto tempo você leva para conseguir fazer R$ 518 brutos ou 488 líquido, tá? Se foram feitas 6 operações, 7 operações, se você multiplicar tudo isso, foram feitos 488 reais líquidos em menos de 10 minutos. Se isso não tá bom para você, eu não sei o que pode estar, tá certo? E eu estou falando para você que está trabalhando com uma mão, um número de ordens, uma alavancagem pequena, tá? As pessoas que trabalham com 20, 30, 40, 50, 100 contratos, é só você multiplicar esse valor pelo número de contratos que você achar. Então, para a realidade da grande maioria das pessoas que estão no mercado financeiro, que tem pouca grana para poder investir, esse setup pode mudar a sua vida financeira, tá? Seja na tua conta real, se você tiver margem para isso, aí nesse caso, para 6 contratos, é recomendado que você tenha no mínimo R$ 3.500 na sua conta real e que você aprenda e pratique em um ambiente seguro e de baixo custo para você, para depois você poder fazer é, investimentos maiores, tá certo? Então, essa é a minha recomendação. Espero que você tenha gostado. Se você gostou das dicas, gostou do operacional, gostou da forma de fazer dinheiro, por favor, já se inscreve aí no canal para dar uma força, porque eu também quero monetizar esse canal. Hoje a gente está com quase 830 inscritos, ou com 830, e eu quero bater aí mais de 1.000 inscritos e ter as 4.000 horas de visualização. Estudem os operacionais que tem aí disponível na playlist, tá? Das operações de mini índice. Vejam as aulas gratuitas aí da mentoria do Trader Consistente, também está na playlist. E escreva aí os seus comentários, conversa comigo, entra no meu perfil lá do Instagram, Marcelo com dois L's psicólogo. Manda um direct para mim, o meu WhatsApp, o meu contato está aí aqui no YouTube, aqui embaixo. Você pode entrar em contato comigo ou vai estar lá na bio do meu Instagram, tá bom? Muitíssimo obrigado pela sua atenção até aqui. Espero que tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.